mais uma vez. Ontem a gente estava falando sobre as portas de entrada dos micro-organismos no hospedeiro. Eles têm portas de entradas preferenciais, como a gente já falou anteriormente, e aqui temos as que entram pelas membranas mucosas também. No caso, esses aqui já entram em membranas mucosas do trato gênito urinário, como, por exemplo, as famosas... Boa tarde. As famosas ISTs. Vocês corrijam, ISTs, não DSTs, e sim ISTs, porque agora são infecções sexualmente transmissíveis. Porque vocês lembram aquele conceito, né? Doença é quando há as manifestações, e nem muitas vezes a pessoa manifesta a patologia. Ele tem um micro-organismo dentro do seu organismo, contudo não há as manifestações. Aí, nesse caso, é dito como infecção. Mesmo o indivíduo tendo um micro-organismo, ele não vai manifestar a doença, mas ele pode transmitir para outras pessoas. E quais são os exemplos de doenças que podem ser causadas, as doenças que possuem como porta de entradas as mucosas do trato gênito-urinário, como, por exemplo, o vírus HIV, o vírus do herpes, HPV, a herpes também, a sífilis e gonorreia. O HIV, o HPV e herpes são vírus, sífilis e gonorreia são bactérias. Eles têm como porta de entrada a região do trato gênito-urinário, tanto de homens como de mulheres. E eles podem ser transmitidos principalmente pelo contato íntimo sexual, sem o uso de preservativos. Eles estão contidos aqui, esses micro-organismos, no indivíduo portador, e devido então ao contato íntimo, através das secreções que são liberadas desses órgãos, podem entrar em contato no órgão genital do parceiro e ocorre então a transmissão desses micro-organismos. Eles precisam então dessas portas de entrada do trato gênito-urinário, porque é esse local que eles possuem a sua célula-alvo para adentrar no nosso organismo. Contudo, o nosso organismo ele tem algumas barreiras ditas como inatas. Inatas são aquelas que a gente já nasce com elas, que evitam com que tenhamos, quando contato com um micro-organismo, já tenhamos Eles funcionam, então, essas barreiras para impedir com que o micro-organismo adentre o nosso organismo e venha, então, a se instalar e, posteriormente, causar a doença. Essas barreiras, elas causam, então, uma resistência à infecção causadas por esses micro-organismos. Pode ser, nós temos, então, a nossa pele. A nossa pele é uma barreira muito importante contra diferentes micro-organismos, sejam vírus, bactérias, também toxinas, devido também à questão da umidade que tem na nossa pele, que impede também com que perdemos então essa água, que também é importante para a manutenção da elasticidade do nosso órgão. Ele, quando íntegro, ele então funciona como essa barreira. Contudo, quando ocorre uma lesão nesse órgão, os micro-organismos podem, através dessa lesão, acabar adentrando nesse local e causando, então, as manifestações clínicas. Eles podem, então, também, como eu já até falei para vocês, eles podem, eles podem adentrar, por exemplo, aqui no folículo piloso e causar inflamação desse local, causa, então, uma foliculite. E alguns também podem se instalar, por exemplo, aqui na nossa epiderme, causando, por exemplo, manifestações clínicas, conhecida popularmente como micose. A gente tem a mais comum, dentre elas, o famoso pano branco. Esses fungos que podem, então, colonizar a nossa pele são ditos, então, dermatófitos. Derma quer dizer o quê? Remete, então, à pele, né? Dermato quer dizer, então, a pele. Fitos quer dizer que ele se alimenta dos constituintes que existem, então, na epiderme. Eles crescem ali, se alimentando desses nutrientes
e causando então essas manifestações. Uma coisa interessante dos fungos que vivem na nossa pele, eles causarão apenas problemas estéticos. Dificilmente causarão uma debilidade que pode levar o indivíduo então a óbito. Também temos então as barreiras, né, de entrada via parenteral, que funcionam também como essa barreira contra a entrada dos micro-organismos. Contudo, quando há lesão nessas barreiras, dará então esse canal de continuidade para os micro-organismos para que eles possam adentrar. Essas lesões podem ser ocasionadas por quê? Por lesões, punções, picadas, cortes, cirurgias, coceiras, e também quando ocorre, por exemplo, uma queda que a pessoa acaba se machucando e ocorre então um comprometimento dessa via e os micro-organismos podem adentrar por ali. Por isso que é importante, quando tenhamos algum corte, alguma lesão, façamos então a limpeza com água e sabão para diminuir a contaminação que possa estar naquela lesão inicialmente e evitar com que esses micro-organismos consigam chegar na nossa circulação e causar prejuízo à nossa saúde. Também, pessoal, assim como temos barreiras que impedem, né, a entrada dos micro-organismos, eles também têm fatores que influenciam no processo de infecção. Eles também têm essa capacidade, tem fatores que facilitam, corroboram a sua entrada no nosso organismo e sua instalação para posteriormente causar, então, uma desfuncionalidade do nosso sistema, levando, então, por exemplo, um processo de doença. Os micro-organismos, pessoal, alguns deles, eles acabam, então, adentrando no nosso organismo, como, por exemplo, aqueles que formam a famosa placa bacteriana, eles têm um processo, então, de adesão. Temos, então, aqui a superfície que compõe a coroa do dente, que é aquela parte mais superior. As células, então, as bactérias irão inicialmente ficar aderidas, e depois essa adesão vai ocorrer o quê? A aglomeração de indivíduos. Vai ocorrer então essa aglomeração, e eles vão ficar justapostos um perto do outro. Só que os constituintes que eles formam irá formar no final de um tempo a estrutura similar com colunas. Essas colunas permitirá com que passe nutrientes, como também possam passar água por entre eles, para as células bacterianas consigam assimilar essa água. E, além disso, essa formação aqui vai dificultar a ação das células de defesa, vai dificultar a ação para a eliminação desses indivíduos. A gente não consegue, pessoal, se a gente escovar nossos dentes, fizer a escovação bonitinha, a gente vai eliminar 99% das bactérias ali. Logo depois de uns 10, 15 minutos, já vai começar a colonização novamente, porque a gente existe milhões de bactérias na nossa boca e elas irão ocupar aquele local deixado para aquelas outras, pelas suas antecessoras. E elas têm sempre esse processo. Se a gente não cuidar da nossa saúde bucal, pode posteriormente ter desenvolvimento da placa bacteriana e também desenvolvimento, por exemplo, da cárie. Outra forma, então, de mecanismos de infecção das bactérias é a sua forma de invasão tecidual e também a produção de toxinas. Isso, então, facilita com que elas consigam adentrar no nosso organismo. Elas invadem inicialmente o tecido, algumas. Quando invade, então, o tecido, ela vai causar, por exemplo, no caso da foliculite, elas irão causar a lesão local naquele local de entrada. E algumas produzem, então, toxinas. Essas toxinas caem na circulação e podem causar alguns problemas na saúde. Como, por exemplo, algumas toxinas, elas podem fazer o quê? Com que a pessoa tenha, por exemplo, diarreia. E outras podem causar, por exemplo, casos de vômitos. Contudo, o nosso organismo, ele possui células de defesas para evitar com que fiquemos constantemente doentes. É através dos leucócitos.
Aqui é um GIF, só que não vai dar para ver, né? Porque é uma imagem em PDF. Eu vou ver se eu consigo achar ela aqui rapidamente no aqui macrófago, para vocês verem como que nossas células de defesas atuam. Vamos ver. Pronto. Vou tirar aqui o áudio dessa. E vamos lá. Ó, isso aqui é uma célula de defesa. Ela está procurando, então, bactérias. Ela pega, então, a bactéria e leva para dentro do seu citoplasma para poder, então, eliminá-las. Aqui é um exemplo de um macrófago aqui percorrendo o nosso sistema sanguíneo, atrás, então, das bactérias para eliminá-las e evitar com que elas causem, então, prejuízo à nossa saúde. Voltando aqui para a nossa aula. E quando, então, ocorre uma estabilização da microbiota, dessas bactérias, o que pode acontecer? O indivíduo pode se tornar um portador crônico da doença. Ele tem aqueles indivíduos ali por exemplo, um determinado sítio anatômico e sempre vai ter o micro-organismo vai ficar, como vamos dizer assim, meio termo. Ele pode causar doença dependendo do estado imunológico do indivíduo. Ele estar presente, contudo, o paciente não estará manifestando a doença, no caso em específico. Outras formas, então, que as bactérias, aqui um exemplo da bactéria que causa a cárie dental. Temos, então, o Streptococcus mutans. Os Streptococcus mutans, pessoal, eles têm algumas estruturas, como, por exemplo, adesinas. Essas adesinas servirá para a sua adesão, sua aderência em superfícies. Ele tem, então, esses receptores, ó. Aqui é a célula alvo, que é a célula do nosso, por exemplo, do dente, onde vai ocorrer, então, a ligação específica, como se fosse um processo de chave-fechadura. Ele vai ficar aderido na superfície e ocorrerá, então, posteriormente, a formação daquele biofilme e, se não tratado, pode levar a outra situação patogênica. Outro exemplo aqui de bactéria, temos, então, a Escherichia coli enteropatogênica e também a Neisseris gonorrhoeae. Elas têm estruturas como, por exemplo, fímbrias, que são aqui, ó, se vocês lembram. Então, que a bactéria ela tem, então, fímbrias, que são pequenos pelos, vamos dizer assim. Não é um pelo, né, mas vamos trazer que seja similar a isso. Essas fímbrias, elas servem, então, para adesão na superfície da célula-alvo. Elas conseguem, então, ficar aderidas ali, utilizando essas estruturas, para posteriormente invadir aquela célula e causar, então, a lesão naquele local. Como, por exemplo, no caso aqui da Escherichia coli enteropatogênica, ela vai causar um processo de diarreia na pessoa e a Neisseris gonorrhoeae vai causar a doença conhecida como gonorreia, que é uma IST. Já tem outras bactérias que elas possuem como forma de invasão do nosso organismo enzimas. Essas enzimas, elas serão, então, para destruir alguma defesa existente no nosso organismo, como, por exemplo, as leucocidinas. Elas são enzimas que irão destruir nossas células de defesa, como, por exemplo, os neutrófilos e os macrófagos. Elas acabam, então, fazendo o quê? Dentro dessas células de defesa, existe um local onde elas são destruídas. O que acontece? Elas irão acabar, então, impedindo com que essa parte das células de defesa consiga destruir a bactéria. Ela vai ficar apenas dentro dela. Vocês lembram lá do macrófago? O macrófago englobou a bactéria e ali dentro ele vai destruir ela. A estrutura que é responsável por destruir a bactéria será, então, vamos dizer assim, destruída pela essa enzima
e a bactéria consegue então sobreviver àquela ação. E também tem bactérias que produzem toxinas, principalmente estafilococcus e streptococcus. Algumas delas, como por exemplo, estafilococcus, pode causar intoxicação alimentar, e o streptococcus ele tem um gênero que é o Streptococcus pyogenes, que é conhecido popularmente como a bactéria comedora de carne. Por que ela é comedora de carne? É porque as enzimas que a bactéria libera têm a capacidade de destruir o tecido muscular. Como destrói o tecido muscular, a pessoa acaba então perdendo aquele tecido porque foi perdido e dá a impressão que foi então comida. E aqui, pessoal, apenas mostrando o exemplo de uma microscopia por microscópio de varredura, microscópio eletrônico de varredura. Aqui a Escherichia coli, um bastonete aderido na superfície aqui da bexiga urinária. A gente consegue observar as estruturas aqui, ó, as fímbrias, a qual é utilizada para esse processo então de adesão. Dando continuidade, tem outras bactérias que ela tem outra capacidade, como de produção de enzimas. Como, por exemplo, as hemolisinas. O que a hemolisina vai fazer? Vocês têm ideia? A Nisa já está dizendo, né, que vai lisar as hemácias, os eritrócitos. O que seria essa lise? Ela vai causar, então, uma destruição da membrana aqui da hemácia e a hemácia vai liberar esse conteúdo ali dentro. Esse conteúdo vai ser utilizado para que a bactéria consiga, então, aumentar em número, utilizar, então, para a sua nutrição. Temos exemplos, né, de bactérias que possuem essa enzima, como, por exemplo, os estafilococcus, o Clostridium perfringens e também alguns streptococcus. Já tem outras, pessoal, que elas acabam fazendo o quê? Processos de coagulase. Elas irão causar um coágulo. E qual o intuito delas causar esse coágulo? Imaginemos então, temos aqui uma lesão bacteriana. Temos aqui a bactéria, né, apresentado em cinza, e nossas células de defesa reconhecem essa bactéria e vai então fazer o quê? Mandar os leucócitos para destruir. O que a bactéria faz? Ela faz com que ocorra um processo de coagulação. Quando ocorre esse processo de coagulação, ela fica então protegida das células de defesa dentro desse coágulo. E posteriormente o que ela faz? Ela então tem também outra enzima que vai destruir esse coágulo. Ao destruir esse coágulo, ela consegue então adentrar no nosso sistema circulatório para posteriormente causar a doença. Essa enzima que destrói então o coágulo, ela é conhecida como quinase. Ela vai então destruir o coágulo que ela formou para poder então chegar na circulação sanguínea. Já tem outras bactérias que elas possuem outro tipo de enzima, que são as hialuronidases, que elas têm como intuito destruir uma parte aqui das nossas células, que é o ácido hialurônico. E isso é para o quê? Para invadir tecidos mais profundos, como por exemplo o Streptococcus, que eu já disse anteriormente. O Streptococcus pyogenes tem essa capacidade de adentrar nas partes mais internas dos nossos tecidos através dessa enzima. E também tem a colagenase, que destrói então o colágeno para com que elas consigam passar também entre as células para adentrar mais profundamente no nosso sistema e causar a doença. As bactérias, quando adentram no nosso organismo, elas podem então causar as lesões de forma direta. O que seria isso, essa forma direta? É as bactérias crescendo no local de penetração. Como, por exemplo, dizemos aqui que a pessoa caiu no chão e esse solo onde ela caiu tinha a bactéria que era o Streptococcus pyogenes.
por que eu tenho ideia, noção que sejam Streptococcus pyogenes? Se a gente der aqui esse zoom, aqui nessa colônia, a gente vai encontrar o quê? Células, colônias nesse formato. Esse formato aqui é similar ao quê? Ele é similar a um colar de pérolas. Strepto quer dizer colar. Coccus, formatos então de corpo. Então, colar de pérolas. E quem vai causar esse tipo aqui de lesão exemplificada é o Streptococcus pyogenes. Observe que temos então a lesão e uma perda de tecido aqui. Ó. O que aconteceu? A bactéria destruiu o tecido ali existente para utilizar os constituintes, os aminoácidos para o seu crescimento, causando então a perda do tecido muscular. Quando então ocorre a produção de toxinas, é uma ação indireta, porque não vai ser a bactéria em si, apenas as suas toxinas. E essas toxinas podem ser de dois tipos. Pode ser exotoxina e endotoxina. E qual a diferença entre elas? A exo quer dizer remete fora. Toxina. Vai ser uma toxina que será liberada para fora da bactéria. A bactéria vai permanecer ainda viva durante esse processo. A bactéria está vivazinha e ela vai produzir, então, essa exotoxina. Toda vez que ela produz essa exotoxina, ela libera para o meio externo. E é no meio externo que a toxina vai causar ação, causando, por exemplo, disfunção de um órgão, como, por exemplo, podendo levar a processos de diarreia. Já a endotoxina, endo quer dizer que é dentro, né? Vai fazer parte da parede celular da bactéria. Ela só é liberada quando a bactéria morre. Quando então a bactéria morre, libera então essa endotoxina, e essa endotoxina que ela vai causar processos de febre na pessoa. É por isso que quando vocês estão doentes, qualquer pessoa quando está doente por uma infecção causada por bactérias, principalmente essas bactérias aqui, no caso, gram-negativas, o que acontece? Você toma um antibiótico. Logo após que você toma um antibiótico, cerca de 1 a 2 horas, que vai ser o tempo que o antibiótico vai conseguir alcançar a bactéria, ao matar ela, vai liberar essa endotoxina. O que acontece nesse momento? Você vai sentir um pico febril. Logo depois desse pico febril, você vai ter o estado de melhora, porque as bactérias pararam de causar a doença e também a quantidade de endotoxina também diminuiu na sua circulação. Contudo, quando essa grande quantidade de endotoxina é muito grande, o que vai acontecer? A pessoa pode entrar em um choque séptico e acabar vindo então a morrer. Aqui é só exemplificando, né, a ação de uma exotoxina, como, por exemplo, o Clostridium botulinum, ele secreta a sua exotoxina e ela vai atuar no neurônio, aqui na fenda pós-sináptica. Nesse local aqui, ele vai causar, então, um relaxamento da musculatura da pessoa. E dependendo, então, da quantidade de exotoxina, pode levar a pessoa a óbito, porque ela vai perder a capacidade respiratória devido a o cérebro não mandar mais estímulos para que possamos então fazer o processo de respiração. E aqui apenas exemplificando com que ocorria a questão da febre. Temos então a bactéria. A bactéria foi então englobada pelo macrófago. Depois de englobada pelo macrófago, ocorreu a liberação das endotoxinas. Essas endotoxinas, elas estimulam as citocinas. Essas citocinas causarão um efeito aqui no nosso hipotálamo, que posteriormente vai causar o processo então de febre. E posteriormente a pessoa então tende a melhorar dessa febre e ficando bom daquele estado a qual ela apresentava. E com isso, pessoal, a gente finaliza esse conteúdo em relação à segunda aula. Na próxima semana teremos então uma atividade acerca desse assunto que foi então abordado. Qualquer dúvida,